Bom dia, a paz do Senhor, seja bem-vindo, bem-vinda à leitura da Bíblia de hoje. Hoje é dia 8 de janeiro de 2023 e hoje nós vamos ler mais um capítulo aqui do nosso propósito de lermos o Novo Testamento ao longo deste primeiro semestre. Diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 8, versículo 1. A cura de um leproso. Quando Jesus desceu do monte, do Sermão do Monte, lembra? Que a gente leu ontem. Grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero. Sim, quero sim. Fique limpo. No mesmo instante, ele ficou limpo de sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Por que ele tinha que se apresentar ao sacerdote? Porque a lepra hoje é muito raro, né? É uma doença contagiosa, mas naquela época era muito comum e não era permitido a esses que tinham lepra permanecer no meio das pessoas. Eles eram retirados da sociedade e levados para lugares chamados de leprosários e viviam lá, entre os leprosos. E aí ele só poderia voltar para o convívio da sua família e da sociedade se o sacerdote olhasse, verificasse. Era uma espécie de um médico. Então o médico tinha que dar o aval e ele então poderia voltar e tinha que dar uma oferta também, né, em relação àquele acontecimento. Vamos continuar? Versículo 5. A cura do servo de um centurião. Centurião, mais uma. Essa palavra quer dizer que ele cuidava de 100 soldados. Ele era um funcionário de Roma e ele cuidava de 100 soldados. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. A cura da sogra de Pedro. Olha, até a sogra foi curada. Olha que bênção. Versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Muitas outras curas. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. E apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que
passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus acalma uma tempestade. Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus cura 2 endemoniados gadarenos. Quando Jesus chegou à margem, ou à outra margem, a terra dos gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo de entre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por eles e nem por aquele caminho. Eis que gritavam: O que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: Se você vai nos expulsar, mande-nos para aquela manada de porcos. E Jesus disse: Pois vão. E eles, saindo, entraram nos porcos. E eis que toda a manada se precipitou no despenhadeiro abaixo para dentro do mar e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram e, chegando à cidade, anunciaram todas as coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então toda a cidade saiu para encontrar-se com Jesus e, ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Esta é a palavra de Deus para esse dia. Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.